A sala de conferências de vidro lembrava um aquário. 23 investidores estavam com os olhos fixos em mim enquanto eu concluía minha apresentação. Meu coração batia acelerado, mas minha voz permanecia firme. Os números eram objetivos. A estratégia estava bem estruturada. Tudo o que Cedric havia deixado passar na última hora, eu consegui ajustar em poucos minutos. Análise excelente, senhorita Green, disse o principal investidor, balançando a cabeça em aprovação. Era exatamente o que precisávamos ouvir. Olhei para Cedric. O sorriso dele parecia forçado, como se estivesse prestes a desmoronar. Seus dedos tamborilavam na mesa de mogno, um hábito nervoso que aprendi a reconhecer ao longo dos últimos 6 meses. Os outros executivos trocavam comentários em voz baixa, claramente impressionados. Obrigada, respondi, recolhendo minhas anotações com calma. A reunião terminou com apertos de mão e promessas de continuidade. Cedric caminhou ao meu lado até o elevador em silêncio. O maxilar dele estava travado. Eu conhecia bem aquele olhar. Na manhã seguinte, meu celular vibrou às 7h30. Compareça imediatamente ao RH. A mensagem era direta. Senti um aperto no estômago. Vesti o blazer com pressa e fui para o escritório. 20 minutos depois, eu estava sentada diante de Patrícia, gerente de recursos humanos. Ela evitava meu olhar. Diana, recebemos uma denúncia sobre sua conduta na reunião de ontem. Precisamos abrir uma apuração interna. Enquanto isso, você ficará suspensa por 2 semanas sem remuneração, até a conclusão da análise. As palavras me atingiram em cheio. Meu nome é Diana Green. Nunca fui do tipo que interrompe os outros ou tenta chamar atenção. Durante 10 anos, acreditei que um bom trabalho falava por si. Sempre mantive o foco, entreguei resultados e confiei que o reconhecimento viria, até que conheci Cedric Coyle. Comecei na Techflow Industries logo após me formar. Na época, era uma pequena empresa de software, com cerca de 50 funcionários. Trabalhei na área de operações, lidando com tudo, desde relacionamento com clientes até gestão de projetos. Eu não era chamativa, mas era confiável. Com o tempo, liderei 2 grandes implementações que geraram economia de milhões para a empresa. Treinei boa parte do time de operações. Construí relações sólidas com nossos principais clientes. Minhas avaliações sempre foram excelentes. Quando a empresa cresceu para mais de 300 funcionários, eu sabia que estava pronta para avançar. O cargo de diretora de operações era um objetivo antigo. Minha gerente na época, Helen, chegou a dar sinais de que a vaga poderia ser minha. Então a Techflow contratou Cedric como vice-presidente sênior. Tudo mudou. Ele era alto, seguro de si e tinha um MBA de uma instituição renomada. Usava ternos caros e falava com um vocabulário que impressionava a liderança. Já na primeira semana, começou a reorganizar o departamento. Eu deveria ter percebido os sinais. Numa terça-feira, veio o anúncio da promoção. Eu estava trabalhando até tarde, finalizando o relatório trimestral. Meu celular vibrou com um e-mail do RH. Parabenizavam Michael Torres pela promoção a diretor de operações. Senti um frio percorrer o corpo. Michael estava na empresa há 3 anos. Era competente, mas nunca havia liderado um projeto relevante. Ele nunca tinha enfrentado clientes difíceis nem administrado uma crise. Na manhã seguinte, fui até a sala de Cedric, com as mãos levemente trêmulas. Comecei a falar sobre a promoção. Ele levantou os olhos do laptop, com expressão neutra. Olha, Diana, você é importante aqui, mas ainda não está pronta para esse nível de responsabilidade. Ainda não está pronta para isso. Respirei fundo. Liderança exige presença. Michael demonstra essa postura executiva que precisamos. Saí da sala dele com uma sensação de vazio. Naquela noite, revisando meus arquivos, encontrei algo que me deixou inquieta. Uma apresentação que Cedric havia feito para um cliente continha um slide inteiro que eu havia desenvolvido. Era o meu trabalho, palavra por palavra, mas com o nome dele na capa. As mudanças começaram de forma discreta. Colegas evitavam contato visual. Convites para reuniões deixaram de chegar.
Conversas por e-mail das quais eu sempre participava passaram a acontecer sem mim. Você viu o memorando sobre a conta do Johnson? Perguntei a Sarah, do marketing. Ah, achei que todos já soubessem, respondeu ela, desconfortável. Eu não sabia. Cedric passou a fazer reuniões estratégicas sem me incluir. Quando questionei, ele disse que estavam restringindo a liderança. Michael participava e depois repassava as informações. Depois vieram os comentários indiretos. Algumas pessoas acham que sabem mais que a gestão. Talvez certos funcionários devessem focar nas próprias tarefas. O isolamento era evidente. Eu sentia isso em cada detalhe. Então surgiu o problema no projeto Morrison. Uma entrega crítica estava prestes a falhar, e o clima era de tensão. Ouvi sobre a reunião de crise no corredor e bati na porta. Acho que posso ajudar, falei ao entrar. Cedric franziu o rosto. Jana, isso não é da sua responsabilidade. Na verdade, é sim. Eu cuidei dessa integração no ano passado. Sei o que está acontecendo. Durante a hora seguinte, expliquei a solução. Era um conflito de banco de dados que eu já conhecia. Algo simples, mas que exigia experiência. A crise foi resolvida. No dia seguinte, Cedric apresentou a solução como se fosse dele. A solução me veio ontem à noite. Às vezes, é preciso observar com mais distância. Apertei os punhos. Era o meu trabalho. 2 dias depois, recebi um e-mail sobre uma reunião importante com investidores. A empresa buscava financiamento e aquilo definiria o futuro. Apenas a alta liderança participaria. Meu nome não estava incluído. Na noite anterior, fiquei até tarde no escritório. O prédio estava silencioso. Abri uma apresentação e comecei a trabalhar. Dizia a mim mesma que era apenas precaução. Trabalhei até meia-noite organizando dados reais, desafios enfrentados e soluções implementadas. Ao sair, vi Cedric no estacionamento, carregando um pendrive e uma pasta. Mesmo na pouca luz, percebi algo estranho. Meu nome estava na aba. Fiquei parada no carro por alguns minutos, olhando o vazio. Senti um aperto no estômago. Por que ele tinha uma pasta com meu nome? Dirigi para casa com a cabeça cheia de pensamentos. O dia seguinte mudaria tudo. Eu sentia isso. A reunião começaria às 9 horas. 23 investidores ocupavam a sala. Eu estava no fundo, com um caderno, oficialmente ali para dar suporte se necessário. Cedric estava à frente, confiante como sempre. A apresentação começou muito bem. Visão geral da empresa, oportunidade de mercado, vantagens competitivas, mas então ele chegou às métricas operacionais. Nosso crescimento no segundo trimestre foi impulsionado por processos mais eficientes, afirmou, passando para um slide que eu nunca tinha visto antes. Os números estavam incorretos, não apenas um pouco errados, mas completamente fora da realidade. Isso não bate com os números do segundo trimestre que vocês apresentaram, sussurrou um investidor para o outro. Cedric continuou falando, mas eu conseguia perceber a confusão se espalhando pela sala. Ele estava usando dados desatualizados, misturando projeções trimestrais e fazendo afirmações que o nosso desempenho real não sustentava. Com licença, disse a investidora principal, uma mulher elegante vestindo um terno azul marinho. Você pode esclarecer os números da capacidade operacional? Eles parecem inconsistentes com os slides anteriores. Cedric hesitou. A confiança dele vacilou por um momento. Claro. Bem, a capacidade que otimizamos. Ele claramente não sabia o que dizer. Foi ali que eu percebi que precisava intervir. Levantei-me. Posso esclarecer esses números? Todos na sala se viraram para mim. O rosto de Cedric perdeu a cor. Nos 15 minutos seguintes, falei com objetividade e tranquilidade. Corrigi os dados de capacidade, expliquei o desempenho real do segundo trimestre e apresentei projeções realistas com base nos nossos sistemas atuais. Os investidores se inclinaram para a frente, fazendo anotações. As perguntas começaram a surgir em sequência, e eu respondi a cada uma com exemplos concretos e dados precisos. Agora sim, isso faz sentido, disse o investidor principal. Obrigada pelo esclarecimento.
Quando terminei, a sala aplaudiu. Não foi um aplauso por educação, mas uma reação genuína por finalmente receber respostas claras. Cedric esboçou um sorriso contido. Obrigada, Gianna. Isso trouxe mais clareza para todos. A volta para o escritório foi em silêncio. Cedric olhava pela janela, com os dentes cerrados, como se estivesse engolindo algo amargo. Aquela tarde pareceu normal. Consegui responder e-mails, revisar atualizações de projetos e até almocei com um colega que parecia mais amigável do que de costume. Mas na manhã seguinte, meu telefone vibrou às 7h30. Por favor, compareça imediatamente ao RH. Patrícia, a gerente de recursos humanos, estava sentada à minha frente com uma pasta aberta. Ela evitava meu olhar. Gianna, recebemos uma denúncia sobre sua conduta na reunião de ontem. Precisamos abrir uma apuração interna. Enquanto isso, você ficará suspensa por 2 semanas sem remuneração, até a conclusão da análise. Quando voltei à minha mesa para recolher minhas coisas, havia um post-it amarelo preso ao monitor. Devia ter ficado quieta. Voltei para casa dirigindo, ainda tentando processar tudo. Em 2 dias, minha vida virou de cabeça para baixo e eu estava prestes a passar 2 semanas sem receber. Em meus 10 anos na TechFlow, eu nunca sequer havia recebido uma advertência. Minhas avaliações de desempenho sempre foram impecáveis. Eu havia salvado projetos, treinado colegas e construído relações que mantinham nossos principais clientes satisfeitos. E agora eu estava sendo punida por fazer bem o meu trabalho. Sentei no meu apartamento naquela tarde, olhando para a parede. A humilhação queimava no peito. A sensação de injustiça era difícil de ignorar. Chorei. Lágrimas de raiva, de frustração, de decepção. 10 anos de dedicação. E era assim que tudo terminava. Mas aos poucos, conforme as lágrimas secavam, outra coisa começou a surgir. Clareza. Ninguém vai vir me salvar, disse a mim mesma, olhando para a sala vazia. Eu esperei por justiça, por reconhecimento, que alguém em posição de liderança percebesse o que estava acontecendo. Mas nada disso veio. A justiça não apareceu. O reconhecimento foi tirado de mim, e a liderança fazia parte do problema. Fui até minha mesa, abri o laptop e criei um novo documento. Digitei o título: Cronologia dos eventos. Má conduta de Cedric Coyle. Era hora de agir por conta própria. Passei os dias seguintes reunindo tudo e construindo meu caso. Cada e-mail que enviei para Cedric, cada projeto que concluí, cada reunião em que minhas ideias foram apresentadas como se fossem dele. As evidências se tornavam cada vez mais fortes, quando organizadas em ordem cronológica. A solução do projeto Morrison, a análise de capacidade que ele utilizava nas apresentações, as estratégias de relacionamento com clientes que aumentaram a retenção em 15%. Todo o meu trabalho sendo atribuído a ele. Mas a prova mais clara era o slide de uma apresentação de 2 meses antes. Eu havia criado aquele material para um cliente, com análises e recomendações exclusivas. Cedric o utilizou em sua apresentação sem dar qualquer crédito. Eu tinha o arquivo original com data e horário registrados, salvo no meu computador pessoal. Organizei tudo em um documento claro e profissional. Datas, horários, testemunhas, evidências, 43 páginas detalhando o roubo sistemático de crédito e condutas inadequadas no ambiente de trabalho. Então liguei para meu amigo Marcos, que trabalhava como advogado trabalhista no centro da cidade. Eu precisava entender como me proteger profissionalmente. Perguntei que tipo de situação era aquela. Dei um panorama geral. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Gianna, você precisa documentar absolutamente tudo. Cada interação, cada e-mail, cada situação. E precisa estar preparada para possíveis retaliações. Que tipo de retaliação? Vão tentar desacreditar você, fazer parecer que é incompetente ou difícil de lidar. Isso é mais comum do que parece. Olhei para o meu documento de 43 páginas. Já estou um passo à frente. Voltar ao trabalho depois da suspensão foi como entrar em um ambiente congelado. Colegas que antes conversavam comigo no corredor
Agora apenas acenavam de forma breve e seguiam seu caminho. O clima ao redor da minha mesa estava estranho, pesado. Cedric estava ainda mais expansivo do que antes. Sua voz soava mais firme, mais segura. Era como se minha ausência tivesse aberto espaço para ele assumir completamente o lugar que antes era dividido. Mas algo também havia mudado dentro de mim. Passei a andar mais confiante, a me posicionar quando tinha algo relevante a dizer, a responder com educação aos comentários frios e às observações feitas em tom baixo. Eu já não era a mesma pessoa que saiu dali 2 semanas antes. Durante a minha primeira semana de retorno, notei algo preocupante. Cedric estava preparando a apresentação trimestral para o conselho, e seus slides incluíam o cronograma de lançamento do nosso produto. No mês anterior, eu havia identificado uma falha crítica na versão beta, um erro de integração com o banco de dados que causava travamentos quando o sistema era submetido a alta carga. Avisei imediatamente, enviando uma documentação detalhada para Cedric e para a equipe de desenvolvimento. O problema ainda estava no cronograma. Eles pretendiam lançar o produto com a falha. Abri meus e-mails enviados. Lá estava o alerta que mandei diretamente para Cedric com prioridade máxima. A resposta dele foi: "Obrigado, já está sob controle." Ele nem tinha lido de verdade. Enviei outro e-mail, dessa vez ainda mais detalhado. Expliquei exatamente o que poderia acontecer se o produto fosse lançado com aquele erro de integração, falhas no sistema, perda de dados, possíveis vulnerabilidades de segurança. A resposta de Cedric chegou em menos de 1 hora. "Obrigado, já está tudo sob controle." Ele simplesmente copiou e colou a mesma resposta. Encaminhei a conversa para o líder da equipe de desenvolvimento, na esperança de que alguém levasse aquilo a sério. Mas 30 minutos depois, vi uma mensagem em um canal do Slack, ao qual eu ainda tinha acesso, embora não devesse. Foi ali que encontrei a mensagem. Ela está tentando sabotar de novo. Não aceita o fato de ter sido retirada do projeto. A mensagem era de Michael, meu ex-subordinado que agora trabalhava como meu colega. 3 pessoas curtiram. Tirei um print e adicionei ao meu arquivo, que só crescia. Se eles queriam me retratar como alguém que sabotava o trabalho por tentar evitar um problema sério, isso dizia muito mais sobre eles do que sobre mim. Passei o restante da tarde atualizando o meu currículo por precaução. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, meu telefone tocou. Número desconhecido. Quase ignorei a chamada. "É a Diana Green falando?" A voz era profissional e direta. "Sim. Quem está falando?" "Meu nome é Amanda Foster. Sou CEO da Innovate Tech Solutions. Consegui seu contato com um dos investidores que estavam na apresentação da semana passada." Meu garfo caiu no prato. A Innovate Tech era a principal concorrente da TechFlow. Amanda Foster era uma referência no setor. Havia construído 3 empresas de sucesso do zero. "Gostaria de oferecer a você o cargo de diretora de operações." Sua apresentação demonstrou exatamente o tipo de visão estratégica que estamos buscando. Fiquei em silêncio por alguns instantes, a ponto de ela perguntar se eu ainda estava na linha. "Sim, estou aqui. Só estou surpresa." "Não se preocupe. Você claramente entende de eficiência no trabalho de uma forma que sua liderança não reconhece. Queremos mudar isso." Ela me apresentou uma proposta 40% superior ao meu salário atual, além de participação acionária e um bônus de entrada. Era mais dinheiro do que eu jamais imaginei ganhar. "Preciso de um tempo para pensar", eu disse. "Claro, pode levar 1 semana, mas Diana, não demore muito. Profissionais com seu perfil costumam ser disputados rapidamente." Depois que ela desligou, fiquei olhando para o meu jantar ainda pela metade. Tudo estava prestes a mudar. Na manhã seguinte, cheguei ao trabalho com uma sensação estranha de tranquilidade. Nada parecia diferente. As mesmas baias, a mesma máquina de café, as mesmas luzes fluorescentes, mas ao mesmo tempo, tudo parecia diferente. Eu tinha opções agora. Por volta do 12:00, Cedric apareceu na minha mesa. Sua expressão estava tensa. "Ouvi dizer que você foi procurada diretamente por um cliente ontem. O Grupo Peterson." Assenti.
Eles tinham dúvidas sobre o cronograma de implementação do terceiro trimestre. Você deveria ter encaminhado isso para mim imediatamente. Esse é o protocolo. Eu disse a eles para entrarem em contato com o seu escritório para agendar. Eu apenas esclareci uma dúvida técnica que eles tinham. O rosto dele se fechou. Diana, você precisa entender o seu papel aqui. Você não está mais lidando diretamente com clientes. Você não toma decisões acima da sua responsabilidade. Alguns colegas pararam o que estavam fazendo para ouvir. A conversa estava alta o suficiente para ecoar por todo o escritório aberto. Eu entendo perfeitamente o meu papel, respondi em voz baixa. Ótimo, porque sinceramente, você precisa tomar cuidado para não superestimar o seu papel aqui. As palavras ficaram suspensas no ar como um golpe. Ao nosso redor, o escritório ficou em silêncio absoluto. Levantei-me devagar, olhando diretamente para ele. Nem você, Cedric. A boca dele se abriu e se fechou sem dizer nada. Ele se virou e saiu, sem acrescentar mais uma palavra. Meu celular vibrou com uma notificação. Amanda Foster liga em 5 minutos. A voz de Amanda era acolhedora, mas objetiva. Espero que você tenha tido tempo para avaliar nossa proposta. Eu avaliei e estou muito interessada, mas preciso de 4 semanas antes de começar. É mais tempo do que o habitual. Posso saber o motivo? Olhei ao redor do escritório, vendo Cedric andar de um lado para o outro dentro da sala de vidro, como um animal preso. Tenho algumas pendências para resolver, projetos que precisam ser devidamente documentados. Não quero deixar ninguém em uma situação complicada. Não era totalmente verdade. O motivo real era mais simples. Eu queria ver como tudo isso iria se desenrolar. Talvez curiosidade profissional ou apenas a vontade de encerrar esse ciclo. Entendo perfeitamente. 4 semanas, então. Enviaremos a documentação ainda hoje. Depois que desliguei, abri meu calendário e marquei a data. Em 4 semanas, eu estaria fora. Mas não seria apenas uma saída. Eu estaria observando a TechFlow, perceber o quanto a forma como eu trabalhava era essencial para tudo funcionar. Comecei a preparar os documentos de transição naquela mesma tarde. Registros detalhados de cada processo, cada relação com clientes, cada sistema que construí ao longo da última década. Se achavam que eu era facilmente substituível, estavam prestes a entender exatamente o que estavam substituindo. As 4 semanas seguintes foram as mais estranhas da minha carreira. Eu chegava, fazia exatamente o que era solicitado. E nada além disso. Nada de ficar até mais tarde resolvendo problemas. Nada de me oferecer para ajudar colegas com dificuldades. Nada de assumir tarefas extras. Pela primeira vez em 10 anos, trabalhei exatamente 8 horas por dia. Cedric começou a se tornar cada vez mais instável. Ele perdia prazos que antes eu ajudava a cumprir. Marcava reuniões sem checar a disponibilidade das pessoas-chave. Prometia coisas a clientes sem entender nossa real capacidade de entrega. Onde está o relatório trimestral de capacidade? Perguntou ele durante a nossa 2ª semana. Você disse que assumiria os relatórios trimestrais daqui para frente. O rosto dele perdeu a cor. O relatório precisava ser entregue ao conselho em 3 dias, e ele nunca havia feito um antes. Ele passou o fim de semana inteiro no escritório, tentando lidar com análises que normalmente me levavam meio-dia. Enquanto isso, eu recebia e-mails de clientes pedindo diretamente por mim. Investidores da apresentação solicitando informações adicionais e outras empresas entrando em contato com oportunidades. Meu celular vibrava o tempo todo com notificações do LinkedIn. De repente, muita gente da minha rede profissional começou a se interessar pelo meu próximo passo. Mas o sinal mais claro veio quando Patrícia, do RH, pediu para conversar comigo. Precisamos falar sobre a situação do grupo Peterson, disse ela com cautela. Levantei levemente a sobrancelha. Que situação? Eles enviaram uma reclamação formal sobre uma falha de comunicação no projeto do 3º trimestre. Eles mencionaram especificamente que você era a única pessoa que compreendia as necessidades deles. Permaneci em silêncio, deixando que ela continuasse. Eles estão ameaçando encerrar o contrato caso não recebam um suporte mais adequado.
O grupo Peterson representava 2,3 milhões por ano. Perdê-lo seria um golpe significativo. O que você espera que eu faça? Perguntei. Você poderia entrar em contato para tentar amenizar a situação? Pensei por um instante. Vou redigir um e-mail apresentando-os às pessoas certas na equipe do Michael. Uma transição profissional. Um visível alívio tomou conta da expressão dela. Obrigada. Mas ao retornar para minha mesa, eu já sabia que era tarde demais. O grupo Peterson já havia tomado sua decisão. Meu e-mail seria educado e profissional, mas não mudaria o rumo das coisas. Eles já vinham me procurando há meses. Agora sabiam que eu estava de saída. 2 dias depois, o e-mail chegou. Aviso de rescisão de contrato. Grupo Peterson. A voz de Cedric ecoou do escritório dele. Como isso aconteceu? O cancelamento do contrato com o Grupo Peterson foi apenas o começo. Em uma semana, mais 2 clientes demonstraram preocupação com a continuidade dos serviços. Ambos mencionaram meu nome diretamente. Enquanto isso, o lançamento do produto se aproximava. O mesmo lançamento com a falha crítica que eu havia apontado meses antes. Eu tinha feito a minha parte. Documentei o problema, configurei diversos alertas e encaminhei tudo para as pessoas responsáveis. O que aconteceu depois já não era responsabilidade minha, mas ainda assim eu sentia um incômodo ao saber o que estava por vir. O lançamento da versão beta aconteceu em uma quinta-feira. Nas primeiras horas, tudo parecia estável. Baixa demanda de usuários, ambiente controlado de testes. Então abriram o acesso para um público maior. A primeira falha aconteceu às 14h47. Eu estava na minha mesa quando o canal do Slack da equipe de desenvolvimento foi tomado por mensagens de desespero. Erros de timeout no banco de dados, sistema travando, falha total sob carga. Observei a situação sair do controle, lembrando do meu e-mail detalhado enviado meses antes. Exatamente os cenários que eu havia previsto estavam acontecendo em tempo real. Meu telefone vibrou com uma mensagem direta de Tom, o desenvolvedor principal. Você não tinha alertado sobre esse problema específico? Tirei um print da mensagem e adicionei ao meu arquivo. Na manhã de sexta-feira, a crise já havia se intensificado. 3 grandes clientes relataram falhas no sistema. O grupo Peterson publicou um comunicado informando sua decisão de firmar parceria com fornecedores de tecnologia mais confiáveis. Blogs do setor começaram a repercutir a situação. O lançamento problemático da TechFlow passou a levantar questionamentos sobre a supervisão interna. Fui chamada novamente ao escritório de Patrícia, mas desta vez o tom era diferente. Diana, precisamos entender melhor seus alertas anteriores sobre o lançamento do produto. Entreguei a ela uma cópia impressa da troca de e-mails. Cada alerta, cada tentativa de escalonamento, cada recomendação ignorada. Ela leu tudo em silêncio, e sua expressão foi ficando mais preocupada a cada página. Essa documentação está extremamente completa. Eu sempre procuro manter tudo bem documentado e profissional. Sim, você mantém. Ela fechou a pasta. Obrigada por trazer essas informações. Naquela tarde, recebi um e-mail anônimo, vindo de uma conta genérica. Ele está com problemas. Reunião do conselho na segunda-feira. Não respondi, mas guardei a mensagem. Minhas últimas 2 semanas estavam chegando ao fim. A Innovate Tech continuava me enviando materiais de integração, e minha empolgação só crescia. Novos desafios, uma liderança que realmente apoiava, e a oportunidade de construir algo sem precisar ficar constantemente em alerta. Mas eu ainda não tinha encerrado minha trajetória na TechFlow. A reunião do conselho na segunda-feira foi a portas fechadas, mas a notícia se espalhou rapidamente pelo escritório. Cedric foi chamado 2 vezes. Michael foi questionado sobre os cronogramas do projeto. O líder da equipe de desenvolvimento passou 3 horas na sala de conferências. Eu não estava envolvida, mas a minha documentação estava. Pelo que tudo indicava, Patrícia compartilhou meus alertas com a diretoria, junto com registros de data e hora que mostravam exatamente quando eu havia sinalizado os problemas críticos. Na terça-feira, todos já percebiam que algo importante estava acontecendo. A porta do escritório de Cedric permaneceu fechada.
Michael parecia tenso e evitava contato visual. A quarta-feira trouxe a primeira mudança concreta. Pediram a Cedric que apresentasse documentação detalhada de todas as principais entregas do projeto dos últimos 6 meses. Justamente as entregas que eu havia realizado. Eu o observei revirar arquivos, tentando montar um trabalho que nunca tinha feito. Teria sido até engraçado, se não fosse tão constrangedor. Quinta-feira foi meu penúltimo dia. Passei o dia finalizando meus documentos de transição e organizando meus arquivos para quem fosse assumir minhas responsabilidades, caso alguém realmente assumisse. Naquela noite, esvaziei as gavetas da minha mesa e guardei meus pertences pessoais. 10 anos de coisas acumuladas caberam em 2 caixas pequenas. Quando eu estava saindo, Patrícia se aproximou perto do elevador. Sua entrevista de desligamento é amanhã às 10 horas. Assenti. Estarei lá. Giana, isso é confidencial. Amanhã vamos formalizar tudo. Minha entrevista de desligamento foi surpreendentemente tranquila. Patrícia perguntou sobre minha experiência, minhas sugestões de melhoria e minha visão sobre o clima no departamento. Fui sincera, mas cuidadosa. Sem romper relações, sem acusações, apenas observações profissionais sobre comunicação, reconhecimento e oportunidades de desenvolvimento de liderança. Existe algo que poderia ter mudado sua decisão de sair? Pensei com atenção antes de responder. Uma liderança diferente talvez fizesse diferença. Mas, sinceramente, essa nova oportunidade é exatamente o que estou buscando neste momento da minha carreira. Quando saí da TechFlow pela última vez, me senti mais leve do que em meses. Naquele fim de semana, recebi uma ligação de Marcos, meu amigo advogado. Talvez você queira acompanhar as notícias de negócios na segunda-feira de manhã. Por quê? Digamos que seu antigo empregador esteja passando por um certo acerto de contas. Na segunda-feira de manhã, eu estava tomando café no meu novo escritório na Innovate Tech quando um alerta de notícia apareceu no meu celular. O vice-presidente sênior da TechFlow foi afastado de suas funções enquanto aguarda uma investigação interna. Não sorri. Apenas respirei fundo e voltei ao trabalho. Nas semanas seguintes, surgiu um fluxo constante de atualizações sobre a situação da TechFlow. As notícias se espalhavam rapidamente no setor, e eu ainda tinha muitos ex-colegas que me mantinham informada. 2 clientes importantes rescindiram seus contratos, citando problemas de confiabilidade e falhas de comunicação. O grupo Peterson tornou públicos os motivos da saída, mencionando diretamente a falta de experiência operacional na liderança atual. Cedric foi oficialmente suspenso, enquanto se aguardava uma investigação completa sobre a gestão de projetos e o relacionamento com clientes. Michael estava tendo dificuldades para lidar com a carga de trabalho que antes dividíamos. 3 pessoas já haviam pedido demissão do nosso antigo departamento. O preço das ações começou a cair nas semanas seguintes, chegando perto de 15%, conforme a confiança dos investidores diminuía. Um site especializado do setor começou a levantar hipóteses sobre sabotagem interna ou simples incompetência. Manchetes como fluxos de trabalho no setor de tecnologia caem quando a gestão de talentos falha começaram a aparecer em publicações especializadas. Eu li essas matérias durante o almoço, sentindo uma mistura estranha de satisfação e tristeza. Eu realmente me importava com a TechFlow. Tinha sido meu lar profissional por uma década, mas agora eu estava construindo algo novo. A cultura da Innovate Tech era tudo aquilo que a TechFlow não era. Colaborativa, respeitosa e focada em resultados, não em política. Minha nova equipe realmente me escutava quando eu falava. Faziam perguntas, davam continuidade às ideias, colocavam minhas sugestões em prática e reconheciam minha contribuição. Foi uma mudança clara em relação a tudo que eu tinha vivido antes. 3 meses depois de assumir o novo cargo, veio a notícia final sobre a TechFlow. Cedric Coyle foi oficialmente demitido por problemas de desempenho e violações das políticas da empresa. A investigação revelou um padrão de apropriação indevida de crédito pelo trabalho dos subordinados e de distorção das capacidades da empresa diante dos clientes. Michael foi rebaixado para o cargo anterior. O departamento de operações,
passou por uma reestruturação sob nova liderança. A avaliação da TechFlow caiu quase 30%. Vários investidores daquela apresentação infame retiraram seus compromissos de financiamento. Enquanto isso, eu estava evoluindo na Innovate Tech. Minhas estratégias operacionais ajudaram a conquistar 2 novos clientes importantes, incluindo um que havia deixado a TechFlow. A ironia não passou despercebida por mim. Amanda Foster me chamou em sua sala em uma tarde para minha avaliação trimestral. Gianna, quero que você saiba que contratá-la foi uma das melhores decisões que tomamos este ano. Seu pensamento estratégico e sua experiência operacional foram extremamente valiosos. Obrigada. Eu valorizo muito ter uma liderança que reconhece esse tipo de contribuição. Estou curiosa. Você se arrepende de ter saído da TechFlow naquele momento? Pensei por um instante. Não. Às vezes, a melhor coisa que pode acontecer é ser forçada a acreditar em si mesma. Ela sorriu. Palavras sábias. Continue com o ótimo trabalho. 6 meses depois, eu participava da Conferência Regional de Liderança em Tecnologia quando um jornalista me abordou durante um evento de networking. Senhorita Green, estou escrevendo uma matéria sobre o ambiente de trabalho no setor de tecnologia. Você poderia dar uma declaração? Qual é o foco? O título é A Mulher que Salvou o Negócio. É sobre profissionais que superaram obstáculos internos para alcançar o sucesso. Dei um gole no meu vinho, pensando que, 1 ano antes, eu teria recusado. Nunca busquei atenção ou reconhecimento. Mas talvez minha história pudesse ajudar outras pessoas em situações parecidas. O que você gostaria de saber? Como você lida com situações em que suas contribuições não são reconhecidas? Pensei bem antes de responder. Documente tudo. Confie na sua intuição e lembre-se de que seu valor não é definido por quem não consegue enxergá-lo. Algum conselho para quem passa por algo semelhante? Saiba o seu valor, proteja o seu trabalho e não espere autorização para se posicionar. O artigo foi publicado 2 semanas depois. Ele trouxe minha história junto com a de vários outros profissionais que superaram desafios no ambiente de trabalho. A repercussão foi impressionante. Recebi e-mails de pessoas compartilhando suas experiências, mensagens no LinkedIn e convites para palestras. Fiquei admirada com a quantidade de pessoas que tinham histórias semelhantes. 1 ano depois de deixar a TechFlow, fui incluída na lista dos 40 líderes visionários com menos de 40 anos na área de operações de tecnologia de rede. O reconhecimento veio acompanhado de uma entrevista e uma sessão de fotos que me fez rir. Eu na capa de uma revista. O entrevistador perguntou sobre minha filosofia de liderança. Algumas pessoas lideram com barulho e autopromoção. Eu prefiro liderar com resultados e integridade. Que conselho você daria para jovens profissionais no início da carreira? Sua reputação é construída com consistência e excelência, não tomando o crédito pelo trabalho dos outros. Foque em ser relevante, não apenas visível. Algum arrependimento sobre como tudo terminou na sua empresa anterior? Fiz uma pausa, lembrando de Cedric, dos colegas que contribuíram para meu isolamento e das oportunidades que perdi. Nenhum arrependimento. Às vezes, é preciso sair da zona de conforto para entender do que você realmente é capaz. A revista chegou às bancas na mesma semana em que a TechFlow anunciou mais uma rodada de demissões. A empresa teve dificuldades para se recuperar de uma sequência de falhas operacionais e problemas de gestão que vieram à tona após a minha saída. Mas eu já não estava focada nos problemas deles. Eu estava construindo algo melhor. Naquela noite, atualizei meu status no LinkedIn, grata pelos desafios que revelam oportunidades. Em poucas horas, a publicação recebeu dezenas de comentários de colegas, clientes e até desconhecidos, compartilhando suas próprias histórias de superação no trabalho. Às vezes, a maior vitória não é provar que os outros estão errados, mas provar para si mesma do que você é capaz. A história mostra que competência sem posicionamento pode se tornar invisível dentro de estruturas que priorizam aparência e narrativa em vez de resultado. Gianna não falhou por falta de capacidade, mas por confiar que o sistema reconheceria naturalmente seu valor.
Esse é um erro comum em ambientes corporativos, onde o jogo não é apenas técnico, mas político. O silêncio dela sustentou uma liderança fraca por tempo demais. Quando ela decide agir, não é com confronto direto, mas com estratégia, documentação e timing. Isso muda completamente o equilíbrio de poder. A queda de Cedric não foi causada por um ataque, mas pela retirada do suporte invisível que o mantinha de pé. Isso revela uma verdade desconfortável. Muitas estruturas funcionam não por mérito da liderança, mas pelo esforço não reconhecido de quem está abaixo. A principal lição é que reconhecimento não é automático, ele é construído, protegido e, muitas vezes, imposto com estratégia. Trabalhar bem não é suficiente se ninguém vê, entende ou valida o impacto do que você faz. Giana só começa a mudar sua realidade quando passa a registrar, organizar e estruturar evidências do seu valor. Isso transforma a percepção em prova. Além disso, ela entende que sair também pode ser uma jogada estratégica, não uma derrota. Ao ir para um ambiente que valoriza sua competência, ela desbloqueia um nível de crescimento que antes estava sendo limitado. A lição mais profunda é que você não deve esperar validação de estruturas que não foram feitas para reconhecer você. Em vez disso, deve construir autonomia, proteger seu trabalho e saber o momento certo de mudar o jogo. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Giana, até que ponto suportaria o silêncio antes de transformar competência em poder real? E, na sua visão, Cedric caiu por incompetência, arrogância ou por depender demais do trabalho invisível de Giana? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E claro, se você curtiu essa história e quer mais conteúdos que te façam pensar diferente sobre carreira, poder e decisões estratégicas, já deixa o like e se inscreve no canal. Há quanto tempo você está conosco, Marlene? Eduardo Neves recostou-se em sua cadeira de couro, a voz estranhamente casual. Isso é uma grande conquista. 29 anos e 362 dias, para ser exata. Respondi, com o estômago revirando ao notar a pasta de papel pardo sobre a mesa. Em todos os meus anos na indústria Horizonte, nunca fui chamada ao escritório de um diretor em uma tarde de sexta-feira. Algo estava errado. Sou Marlene Rocha. Tenho 61 anos. E até 5 minutos atrás, era a diretora sênior de conformidade em uma das maiores empresas de manufatura de São Paulo. Passei quase 3 décadas garantindo que a empresa operasse bem dentro dos parâmetros legais, documentando irregularidades e mantendo-me firme quando outros buscavam soluções fáceis para problemas complexos. Minha aposentadoria estava programada para ser totalmente adquirida na segunda-feira, a apenas 3 dias de distância. O marco pelo qual trabalhei durante toda a minha vida adulta estava ao meu alcance. Eduardo deslizou a pasta sobre sua mesa, polida. Devido a restrições orçamentárias, estamos encerrando sua permanência na empresa, disse ele. Seus olhos nunca encontraram os meus. Imediatamente, a sala pareceu inclinar-se ligeiramente. Restrições orçamentárias. A indústria Horizonte havia acabado de anunciar lucros recordes no último trimestre. Este é o seu pacote de rescisão, ele continuou, batendo na pasta com o dedo bem cuidado. Assine até amanhã ou não receberá nada. O RH irá acompanhá-la para limpar sua mesa. Eu deveria ter sentido raiva, choque, talvez até mesmo vontade de implorar. Em vez disso, uma calma estranha tomou conta de mim. Aquilo não foi aleatório, foi calculado, precisamente cronometrado para me derrubar antes que minha aposentadoria fosse concedida. Obrigada pela oportunidade. Eu disse baixinho, pegando a pasta. Não a abri. Eduardo pareceu surpreso com minha compostura, talvez esperando lágrimas ou protestos, mas passei minha carreira examinando padrões, e aquele era claro como o dia. Fiquei de pé, alisei minha saia e saí com minha dignidade intacta. Patrícia, Lima, do RH, estava parada, desconfortável, enquanto eu arrumava meus pertences.
A foto do meu falecido marido, Carlos Rocha, o vaso de plantas que minha filha me deu quando foi para a faculdade há 15 anos, e a placa que recebi pelos 25 anos de serviço. Não levei muito. A maior parte do que importava não cabia em uma caixa de papelão. Sinto muito, Marlene. Patrícia sussurrou, olhando nervosamente para o segurança que esperava para me escoltar. Isso não está certo. É o que é, respondi, mas por dentro eu sabia que não era apenas errado, era potencialmente ilegal. Nos últimos 4 anos, vinha documentando meticulosamente irregularidades financeiras que se intensificaram desde que Eduardo entrou na empresa. Enviei memorandos detalhados à cadeia de comando, sinalizei padrões suspeitos e até mesmo apresentei evidências de relatórios retroativos. Tudo isso foi descartado, enterrado ou devolvido, com instruções para focar em assuntos mais urgentes. Enquanto eu caminhava pelo saguão uma última vez, o segurança segurou a porta desajeitadamente. Tenha um bom fim de semana, senhora Rocha. Ele disse claramente desconfortável com seu papel naquela farsa. Assenti educadamente. Acredito que terei. A viagem para casa pareceu surreal. 29 anos de dedicação encerrados com uma pasta de papel pardo e uma caixa de papelão. A chuva de abril batia contra meu para-brisa enquanto eu dirigia pelas ruas familiares de São Paulo, passando pela Catedral da Sé, onde Carlos e eu nos casamos, pela escola onde nossa filha se formou, rumo à casa modesta que mantive sozinha desde que me tornei viúva há 12 anos. Pensei nos sacrifícios que fiz para crescer profissionalmente. Os recitais perdidos nos primeiros anos, quando eu trabalhava até tarde para conquistar promoções. As férias em família interrompidas por emergências de conformidade. As incontáveis noites revisando documentação que ninguém mais tinha paciência para analisar. Eu havia dado à empresa meus melhores anos, acreditando na segurança que minha aposentadoria um dia me proporcionaria. Ao estacionar na garagem, fiquei em silêncio por alguns instantes, permitindo-me sentir o peso do que havia acontecido. Eduardo Neves estava na empresa há apenas 6 meses. Chegou com a reputação de otimizar operações, o que normalmente significava cortar custos a qualquer preço. Eu sabia que, eventualmente, entraríamos em conflito. Recusei-me a certificar a conformidade em sua última iniciativa de corte de custos, uma medida que contornava diversos requisitos regulatórios. O que eu não previa era a rapidez e a crueldade com que ele agiria para me eliminar. Chegando em casa, fiz um chá e sentei-me à mesa da cozinha. Finalmente abri o pacote de indenização. Os termos eram insultuosos. 3 meses de salário, em troca da renúncia a qualquer direito futuro contra a empresa. Nenhuma pensão, nenhuma continuidade do plano de saúde. Nenhum reconhecimento por quase 3 décadas de serviço. Apenas um cheque e uma armadilha legal, projetada para me silenciar. O documento exigia minha assinatura até às 17 horas do dia seguinte. Eles contavam com o medo e o desespero para que eu assinasse rapidamente, sem consultar ninguém. Aquilo não era um procedimento padrão. Era um esforço direcionado para me roubar o que conquistei. Deixei os papéis de lado e caminhei até meu escritório em casa, onde guardava meus registros pessoais. Atrás de uma fileira de álbuns de fotos de família, havia uma caixa à prova de fogo. Minha apólice de segurança. Nos últimos 4 anos, eu vinha levando para casa cópias de documentos financeiros suspeitos, anotando conversas em detalhes e salvando e-mails que descreviam padrões de má conduta. Não porque eu pretendesse usá-los, mas porque meus instintos profissionais me diziam que algo não estava certo. Abri a caixa e revisei seu conteúdo. Pedidos de empréstimo com dados falsificados, relatórios trimestrais com números manipulados, e-mails instruindo a equipe a retroceder certificações de controle de qualidade. Estava tudo lá. Mais de 1000 páginas de evidências de uma fraude sistemática que se intensificou sob a direção de Eduardo. Relatei todos os problemas pelos canais apropriados, apenas para ser ignorada ou marginalizada. Peguei meu telefone e rolei a lista de contatos até um nome que não via há anos, Júnior Almeida. Ele havia sido o diretor financeiro da indústria Horizonte antes de sair para trabalhar na CVM, Comissão de Valores Mobiliários do Brasil. Sempre respeitou minha diligência.
mesmo quando outros a achavam entediante. É hora, pensei, enquanto meu dedo pairava sobre seu nome. Na manhã seguinte, acordei com um propósito. Depois de conversar com Júnior por quase 2 horas na noite anterior, eu tinha um caminho claro a seguir. Vesti-me com cuidado, usando o terno azul marinho que reservei para reuniões importantes, como se me preparasse para uma batalha. E, de fato, era Júnior ouviu atentamente enquanto eu descrevia a situação e a documentação que havia reunido. Sua resposta foi comedida, mas firme. Isso não é apenas uma demissão injusta, Marlene. Com base no que você está descrevendo, a indústria Horizonte pode estar envolvida em sérias violações financeiras. O momento escolhido para a sua dispensa, às vésperas da aquisição da aposentadoria, é apenas a ponta do iceberg. Ele explicou as proteções disponíveis para denunciantes através da CVM e providenciou um encontro com sua equipe na manhã de segunda-feira. Não assine nada, alertou, e guarde esses documentos em um lugar seguro. Passei a manhã de sábado fazendo cópias de tudo, organizando as evidências cronologicamente e preparando um índice detalhado. O trabalho manteve minha mente focada, impedindo que a raiva e a mágoa me dominassem. Ao meio-dia, eu já tinha 3 pacotes idênticos prontos. Um para a CVM, um para meus registros pessoais e um que serviria como alavanca, se necessário. Meu telefone tocou diversas vezes ao longo do dia. Patrícia do RH, Eduardo Neves e até mesmo o conselheiro jurídico da empresa. Deixei todas as chamadas irem para a caixa postal e ouvi suas mensagens, que se tornavam cada vez mais urgentes. Marlene, precisamos daquele documento assinado. Hoje, dizia a voz tensa de Eduardo. Posso passar aí para buscar se isso ajudar. O setor jurídico foi mais direto. Senhorita Rocha, é imperativo que recebamos seu acordo assinado antes do encerramento do expediente. O não cumprimento poderia colocar em risco todo o meu pacote de indenização. O desespero deles apenas confirmou o que eu já suspeitava. Eles sabiam que estavam vulneráveis e queriam meu silêncio garantido antes que o fim de semana terminasse. Às 4:30 da tarde, minha campainha tocou. Pelo olho mágico, pude ver Eduardo parado na minha varanda. Seu terno caro destoava completamente do meu modesto bairro. Eu não respondi. Marlene, eu sei que você está aí. Ele chamou através da porta. Isso é ridículo. Apenas assine os papéis e todos nós poderemos seguir em frente. Observei em silêncio enquanto ele finalmente colocava um envelope na minha caixa de correio e voltava para seu sedã de luxo. Só então fui recuperar o que ele havia deixado. Outra cópia, do mesmo acordo, com uma nota manuscrita. Última oportunidade. Assine até às 9 da manhã de segunda-feira. Naquela noite, minha filha ligou para nosso bate-papo semanal. Letícia estava preocupada com o tom estranho na minha voz. Mãe, o que está acontecendo? Você parece diferente. Pensei em minimizar a situação, mas decidi não fazer isso. Letícia merecia a verdade. Eu fui demitida ontem, disse simplesmente. O quê? Mas você está há poucos dias de se aposentar com todos os benefícios. Eles não podem fazer isso. Fizeram, respondi. Mas não se preocupe, estou cuidando disso. Você precisa que eu volte para casa? Posso pegar um voo de Curitiba? Amanhã. Não, querida, fique onde está. Eu dou conta disso. Depois que desligamos, sentei na minha sala de estar enquanto a escuridão caía, pensando na reunião de segunda-feira com a CVM, Comissão de Valores Mobiliários do Brasil. Por anos, tentei resolver essas questões internamente, acreditando no sistema e na integridade da empresa. Fui leal, discreta e profissional, mesmo quando suspeitava de irregularidades graves. Mas, bem, eles fizeram sua escolha. E agora eu faria a minha. Eu não assinaria aquele acordo. Não seria silenciada. E mais importante, não deixaria que descartassem 3 décadas da minha vida sem consequências. Segunda-feira não poderia chegar rápido o suficiente. Amanhã chegou com uma clareza que eu não sentia há anos. Me vesti cuidadosamente, coloquei toda a documentação na minha maleta segura e dirigi até o centro de São Paulo,
até o edifício federal onde Júnior havia organizado nossa reunião. O peso do que eu estava prestes a fazer pesava nos ombros, mas havia também uma sensação de justiça nisso. Os escritórios da CVM eram discretos, mas imponentes. Divisórias de vidro e conversas abafadas por todo lado. Júnior me encontrou, no saguão, seu rosto familiar marcado por mais anos, mas ainda com a inteligência afiada de sempre. Essa é a Marlene que me lembro. Ele disse calorosamente, apertando minha mão. Gostaria que estivéssemos nos encontrando em circunstâncias melhores. É bom ver você, Júnior. Obrigada por levar isso a sério. Ele me conduziu até uma sala de conferências, onde 2 outros investigadores já me aguardavam. Fernanda Soares, advogada sênior de execução, e André Martins, contador forense. Ambos me cumprimentaram com profissionalismo. Cortesia da senhora Rocha, começou Fernanda. Antes de começarmos, quero confirmar que você entende o processo que estamos iniciando hoje. Uma vez que você compartilhe essas informações conosco, a investigação se torna oficial. Não há como voltar atrás. Assenti. Entendo completamente. Pelas próximas 3 horas, orientei-os sobre minha documentação. Apresentei os relatórios financeiros irregulares que notei pela primeira vez há 4 anos, quando as remessas não correspondiam às faturas. As certificações de controle de qualidade feitas retroativamente, depois que os produtos já haviam sido enviados. E o padrão de manipulação de receita que se intensificou nos últimos trimestres, especialmente após a chegada de Eduardo Neves. André examinava os documentos com crescente preocupação. Essas discrepâncias não são pequenas, observou. A empresa tem exagerado sistematicamente as receitas em pelo menos 18% nos últimos 2 anos. Isso é fraude de valores mobiliários. Você relatou esses problemas internamente? Fernanda perguntou várias vezes. Confirmei, mostrando cópias dos meus memorandos e e-mails. Sempre diziam que os problemas estavam sendo resolvidos, ou que eu estava interpretando mal os dados. Quando Eduardo entrou, há 6 meses, minhas preocupações começaram a ser redirecionadas para o escritório dele, e lá desapareciam completamente. Júnior se inclinou para a frente. E você acredita que sua demissão está diretamente relacionada a esses relatórios? Sem dúvida. O momento, 3 dias antes de eu adquirir minha pensão, torna tudo óbvio. Mais do que isso, eu havia sinalizado recentemente diversos problemas na última iniciativa de corte de custos de Eduardo. Ele precisava que eu saísse, antes que eu pudesse escalar mais a situação. Quando a reunião terminou, Fernanda descreveu os próximos passos. Precisaremos de sua declaração formal. A partir daí, começaremos nossa investigação, que normalmente permanece confidencial, até determinarmos se uma ação de execução é justificada. Quanto tempo isso leva? Perguntei. Varia, ela respondeu. Mas, dada a documentação apresentada e o padrão claro de má conduta, podemos agir rapidamente. Eu nem tinha chegado em casa quando meu telefone tocou. Era Patrícia Lima, do RH. Sua voz estava trêmula. Marlene, algo está acontecendo. O conselho acabou de convocar uma reunião de emergência. Eduardo está trancado no escritório a manhã toda, e há rumores de que investigadores da CVM estão entrando em contato com nosso consultor jurídico. Então começou mais rápido do que eu esperava. A CVM deve ter feito contato imediato com a equipe jurídica da Indústria Horizonte. Eu não fiquei surpresa. Você fez isso? Patrícia hesitou. Marlene, você relatou algo? Eu simplesmente fiz o que deveria ter feito anos atrás. Respondi. E a papelada da minha aposentadoria? É por isso que estou ligando. O comitê executivo está revisando sua demissão. Eles colocaram tudo em espera até novo aviso. 1 hora depois, meu telefone tocou novamente. Desta vez, era Celso Monteiro, o presidente do conselho. Um homem que mal havia reconhecido minha existência nas raras interações que tivemos. Senhorita Rocha, disse ele, com sua voz tipicamente confiante, mas visivelmente tensa. Parece que temos uma situação que requer sua contribuição. A senhora estaria disposta a vir ao escritório amanhã de manhã para discutirmos os assuntos? Receio que isso não seja possível, senhor Monteiro. Respondi.
Qualquer discussão deve incluir meu advogado e, potencialmente, representantes da Comissão de Valores Mobiliários. Claro, entendo, disse ele, após um silêncio profundo. Talvez possamos combinar algo mais formal, então. Quando desliguei, não senti satisfação, apenas um cansaço profundo por tudo isso ter sido necessário. Eu nunca quis ser uma denunciante. Só queria fazer meu trabalho com integridade e me aposentar com a segurança que conquistei. Mas eu cresci, fui forçada a isso. E agora, todos nós enfrentaríamos as consequências. Meu telefone continuou tocando durante toda a noite. Colegas buscavam informações. Executivos tentavam conter os danos. Não respondi a nenhum deles. O tempo para conversas privadas havia passado. Agora, tudo aconteceria à luz do dia. Na manhã de quarta-feira, a tempestade havia destruído completamente os negócios locais. As manchetes anunciavam a investigação da CVM sobre a indústria Horizonte, e as ações da empresa entraram em colapso. Analistas financeiros que haviam elogiado as medidas de eficiência de Eduardo algumas semanas atrás, agora questionavam a integridade de toda a estrutura de relatórios da empresa. Recebi uma carta formal da indústria Horizonte. O departamento jurídico da empresa retirou meu aviso de demissão e me colocou em licença administrativa, com todos os benefícios pendentes de uma revisão interna. Foi uma tentativa transparente de mitigar os danos, que chegou tarde demais, às 10 horas da manhã. Minha advogada, Patrícia Lima, acompanhou-me a uma reunião na sede da Indústria Horizonte. O mesmo segurança que me escoltou na sexta-feira, agora assentiu respeitosamente quando entramos. O clima no prédio estava tenso, com funcionários amontoados em conversas sussurradas. O burburinho cessava abruptamente quando passávamos. Fomos conduzidas à sala de reuniões da diretoria da Indústria Horizonte, onde Celso Monteiro nos esperava, junto ao conselho externo da empresa e a mais 3 membros do conselho. Eduardo Neves estava visivelmente ausente. Obrigado por vir, senhorita Rocha, começou Celso, parecendo ter envelhecido vários anos em apenas alguns dias. Iniciamos uma investigação interna abrangente sobre as preocupações que você levantou. Patrícia falou antes que eu pudesse responder. Vamos deixar algo claro, senhor Monteiro. A senhora Rocha não levantou essas preocupações de forma repentina após sua demissão. Ela documentou e relatou repetidamente ao longo de um período de 4 anos, conforme sua função exigia. A decisão da empresa de ignorar esses relatórios e, em seguida, demiti-la poucos dias antes da aquisição de sua aposentadoria diz muito. Celso se remexeu, desconfortável. Sim, bem. Isso é parte do que estamos investigando. Quero assegurar, pessoalmente, à senhorita Rocha que sua demissão foi rescindida. Nós a consideramos uma funcionária regular, com todos os benefícios intactos. Inclusive minha aposentadoria? Perguntei diretamente. Claro, ele respondeu rapidamente. Na verdade, estamos preparados para lhe oferecer uma função de consultoria após sua aposentadoria, que pode começar imediatamente se desejar. Valorizamos sua experiência. Minha cliente não está tomando nenhuma decisão hoje, interrompeu Patrícia. E qualquer pergunta sobre arranjos futuros deve ser precedida por um relato completo de como suas denúncias anteriores foram suprimidas. A reunião continuou por mais 1 hora, com os membros do conselho tentando se distanciar das ações de Eduardo e das irregularidades financeiras que documentei. Eles se retratavam como vítimas de desinformação, expressando choque e decepção com a aparente má conduta. Permaneci em silêncio, deixando Patrícia lidar com as manobras legais, enquanto eu observava suas linguagens corporais. Essas eram pessoas com quem trabalhei por anos, mas que nunca me enxergaram de verdade. Agora, não conseguiam desviar o olhar. Suas expressões eram uma mistura de medo e respeito recém-descoberto, enquanto nos preparávamos para sair. Celso fez um apelo final. Marlene, esperamos que você considere falar com os investigadores da CVM sobre as medidas corretivas que estamos tomando. Seu apoio seria inestimável. Olhei para ele diretamente pela primeira vez. Senhor Monteiro, passei 29 anos dedicada à conformidade desta empresa. Durante esse tempo, registrei 47 relatórios importantes,
documentando irregularidades graves. Enviei 16 memorandos abordando especificamente as questões agora sob investigação. Solicitei 9 reuniões com a liderança executiva para discutir essas preocupações, das quais apenas 2 foram concedidas, e nenhuma resultou em ação. Em que ponto dessa história tive o seu apoio? A sala ficou em silêncio. Cooperarei totalmente com a investigação interna e com a CVM, continuei. Mas falarei apenas sobre os fatos, como sempre fiz. Se esses fatos apoiam ou prejudicam a indústria Horizonte, bem, dependerá inteiramente do que vocês fizerem a seguir, não do que disserem nesta sala. Enquanto Patrícia e eu saíamos, ela sussurrou. Isso foi perfeitamente declarado. Só quando chegamos ao estacionamento é que me permiti respirar fundo. A adrenalina que me carregou durante o confronto começou a desaparecer, deixando-me exausta, mas lúcida. Ainda não era a vitória. Era apenas o começo da responsabilização. E agora? Perguntei a Patrícia, enquanto estávamos ao lado de nossos carros. Ela sorriu levemente. Agora eles lutam para salvar o que podem, enquanto a investigação continua. Mas não se engane, Marlene. Eles estão com medo de você. Balancei a cabeça. Eles não estão com medo de mim. Estão com medo da verdade. Há uma diferença. Patrícia, assentiu pensativa. Há, de fato. E essa diferença é o motivo pelo qual você vencerá isso, independentemente de como acontecer. Enquanto eu dirigia para casa, perguntei-me o que Carlos teria pensado de tudo isso. Meu falecido marido sempre encorajou minha natureza meticulosa, mesmo quando outros a achavam frustrante. Sua atenção aos detalhes não é uma peculiaridade, Marlene. Ele costumava dizer. É um superpoder. Talvez ele estivesse certo, o tempo todo. Na sexta-feira, exatamente uma semana após minha demissão, a história havia se transformado em um escândalo corporativo completo. A CVM emitiu solicitações formais de informações à indústria Horizonte, e um memorando interno assinado por Celso Monteiro anunciava a suspensão imediata de Eduardo Neves, enquanto aguardava a investigação. As ações da empresa haviam caído quase 30%, gerando preocupações entre grandes investidores e parceiros. Eu já não era mais apenas Marlene Rocha, a responsável pela conformidade negligenciada. Os jornais de negócios agora se referiam a mim como a denunciante e a mulher que expôs a indústria Horizonte. A atenção repentina era desconfortável, mas eu permanecia focada no processo, trabalhando em estreita colaboração com os investigadores da CVM, que agora operavam em um prédio separado, próximo à sede da empresa. As provas fornecidas por mim abriram muitas portas, mas a investigação revelava ainda mais padrões preocupantes. Júnior Almeida me ligou para atualizar o progresso da investigação. Marlene, é pior do que pensávamos, disse ele com a voz grave. A manipulação financeira remonta a pelo menos 5 anos antes de Eduardo. Ele acelerou o processo, mas não foi quem começou. Eu já suspeitava, respondi. Havia irregularidades que não consegui documentar completamente, porque não tive acesso a certos relatórios de nível executivo. Bem, agora conseguimos acessá-los, continuou Júnior. E eles contam uma história de fraude sistemática, projetada para inflar o valor da empresa. O conselho alega ignorância, mas pelo menos 3 membros deviam saber. Eles assinaram transações importantes. Essa notícia deveria ter me confortado, mas, em vez disso, me deixou com uma sensação de vazio. A empresa a qual dediquei minha vida havia sido corrompida em níveis que nem mesmo eu compreendia completamente. As pessoas em quem confiei minhas preocupações estavam, na verdade, participando ativamente da mesma fraude que eu denunciava. Naquela tarde, recebi uma ligação de Letícia. Sua voz estava tensa de raiva. Mãe, você viu as notícias? Eles estão tentando te dar o crédito? Eu não vi, respondi calmamente. Tenho evitado a cobertura da mídia e focado nos procedimentos oficiais. O que estão dizendo? Que o executivo da indústria Horizonte, Eduardo, deu uma entrevista alegando que você tinha problemas de desempenho e estava chateada por ter sido preterida para uma promoção. Ele está fazendo parecer que você está retaliando por motivos pessoais. Não fiquei surpresa.
Era uma estratégia de defesa previsível: atacar a credibilidade da denunciante em vez de responder às alegações. Não importa, Letícia. Assegurei a ela. As evidências falam por si. Minhas avaliações de desempenho foram exemplares por 29 anos. Eles não podem reescrever essa história agora. Mas Eduardo estava tentando exatamente isso. Naquela noite, diversos meios de comunicação difundiram a narrativa dele, questionando meus motivos e sugerindo que eu havia manipulado documentos para incriminá-lo. Era uma atitude desesperada de um homem desesperado. Mas ainda assim doeu ver minha integridade ser questionada tão publicamente. Patrícia ligou imediatamente. Não responda a nada disso, alertou. A CVM emitirá uma declaração, amanhã, esclarecendo seu status de denunciante e a credibilidade das suas evidências. Deixe os canais oficiais cuidarem disso. Eu não estava planejando responder, eu disse a ela. Mas vou fazer outra coisa. Na manhã seguinte, dirigi até meu banco local e pedi para falar com a gerente, Silvia Campos. Eu a conhecia há anos, pois ela cuidava da maioria das transações bancárias locais da indústria Horizonte. Marlene. Ela me cumprimentou calorosamente. Tenho acompanhado as notícias. Como você está? Estou bem, Silvia, mas preciso acessar meu cofre na sala privada. Abri o cofre e retirei um envelope lacrado que eu havia colocado lá há 3 anos. Ele continha cópias de trocas de e-mails entre o antecessor de Eduardo e 2 membros do conselho, discutindo maneiras de gerenciar as aparências financeiras durante um período crítico de aquisição. Eu os encontrei acidentalmente ao arquivar e-mails antigos, e algo me disse para protegê-los separadamente da minha outra documentação. Não os incluí em meu relatório inicial à CVM, Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, porque não estavam diretamente relacionados aos problemas atuais. Mas agora, com Eduardo tentando minar minha credibilidade, eles forneciam um contexto crucial, mostrando que as práticas problemáticas eram anteriores às minhas preocupações específicas sobre ele. Liguei imediatamente para Júnior. Tenho algo que você precisa ver, eu disse a ele. E isso muda a narrativa completamente. Enquanto dirigia para encontrá-lo, não senti satisfação. Apenas a certeza de que a verdade completa surgiria agora, independentemente de quem fosse implicado. A reunião de emergência do conselho foi convocada para amanhã de segunda-feira, 10 dias após minha demissão, e 7 dias após a investigação da CVM se tornar pública. Eu não fui convidada, mas não precisava estar lá para saber o que estava acontecendo. A documentação adicional que eu havia fornecido acelerou a investigação dramaticamente, implicando não apenas Eduardo, mas vários membros do conselho em um padrão de manipulação financeira que já durava anos. Júnior me ligou de fora da sala de reuniões. Está um caos lá dentro, relatou. A equipe de fiscalização da CVM acabou de apresentar suas conclusões preliminares. 3 membros do conselho renunciaram no local. Eduardo está tentando alegar que estava apenas seguindo práticas estabelecidas, mas ninguém mais está acreditando. Ao meio-dia, a indústria Horizonte emitiu um comunicado de imprensa anunciando uma reestruturação de liderança e cooperação total com as autoridades reguladoras. A declaração, cuidadosamente redigida, confirmou a renúncia de 4 membros do conselho, incluindo Celso Monteiro, e a rescisão de Eduardo Neves. Por causa disso, as ações da empresa, já prejudicadas, caíram outros 12% naquela tarde. Meu telefone tocou. Era Patrícia Lima, do RH, novamente. A CEO interina quer se encontrar com você amanhã, se possível. A CEO interina era Márcia Sampaio, a ex-diretora de operações, que sempre me tratou com respeito profissional, se não com cordialidade. Concordei com a reunião, mas insisti para que acontecesse no escritório do meu advogado. Quando Márcia chegou no dia seguinte, ela parecia exausta, mas determinada. Marlene, não vou perder tempo com gentilezas, ela começou. A empresa está em crise e você está no centro dela. Não porque tenha feito algo errado, mas porque foi a única que consistentemente fez o que era certo. Ela deslizou uma pasta sobre a mesa, estranhamente semelhante à papelada de demissão que Eduardo havia apresentado apenas 11 dias antes. Isto declara oficialmente a rescisão da sua rescisão,
restabelece seu emprego retroativamente e confirma o direito integral à sua aposentadoria, ela explicou. Também inclui um pacote de compensação adicional, reconhecendo as dificuldades que você enfrentou. Abri a pasta. O pacote de compensação incluía uma quantia equivalente a 5 anos do meu salário, cobertura completa de assistência médica vitalícia e um pedido formal de desculpas do conselho. Também estamos estabelecendo uma nova divisão de ética corporativa. Márcia continuou. Gostaríamos que você ajudasse a projetá-la como consultora após sua aposentadoria. Sua experiência é inestimável. Fechei a pasta sem comentar sobre a oferta. E sobre Eduardo Neves e os membros do conselho envolvidos? A expressão de Patrícia endureceu. Acusações criminais são esperadas. A empresa não os defenderá. A justiça parecia finalmente ter chegado à indústria Horizonte. 6 meses depois, sentei-me em um tribunal federal, observando enquanto Eduardo Neves e 2 ex-membros do conselho se declaravam culpados de fraude de valores mobiliários. O homem que havia acabado com minha carreira tão casualmente agora parecia diminuído em seu terno escuro. Sua arrogância havia sido substituída por derrota. Nossos olhos se encontraram brevemente quando ele se virou para sair, e eu vi reconhecimento ali. Não de mim, especificamente, mas do que eu representava. As consequências de suas ações. Escândalo se tornou um estudo de caso em falhas de governança corporativa e no papel crucial da conformidade interna. Recusei a posição de consultoria na empresa reorganizada, optando por trabalhar com agências reguladoras para desenvolver melhores protocolos de denúncias. Minha história inspirou outros responsáveis pela conformidade a apresentarem sua própria documentação de irregularidades corporativas, criando um efeito cascata em diversas indústrias. A CVM me concedeu um pagamento substancial como denunciante, 15% das penalidades avaliadas contra a indústria Horizonte. Combinado com minha aposentadoria e o acordo, eu tinha mais segurança financeira do que jamais imaginei ser possível. Estabeleci um fundo de bolsas de estudo para mulheres que buscam carreiras em ética corporativa e conformidade, nomeando-o em homenagem a Carlos Rocha. Letícia se mudou para São Paulo para ficar mais perto de mim, trazendo meus 2 netos com ela. Passamos fins de semana juntos em minha nova casa à beira do lago, construindo memórias que eu perdi enquanto trabalhava aquelas longas horas. Uma noite, enquanto estávamos sentadas assistindo ao pôr do sol sobre a água, Letícia fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Mãe, você se arrepende de ter ficado na indústria Horizonte todos esses anos, dado como terminou? Considerei cuidadosamente antes de responder. Não. Lamento que tenha sido necessário expô-los, mas não me arrependo do meu trabalho lá. Integridade não é apenas sobre ser honesto quando é fácil, é sobre manter seus princípios, especialmente quando isso custa algo a você. Letícia assentiu, pensativa. Você me ensinou isso, sabe? Não com palavras, mas pelo exemplo. E percebi que esse foi talvez o resultado mais significativo de todos. Não a vindicação, não a segurança financeira, mas o conhecimento de que minhas escolhas mostraram à minha filha o que significa permanecer firme em seus valores, independentemente das consequências. Quanto à indústria Horizonte, a empresa sobreviveu, embora bastante diminuída. A nova liderança implementou protocolos de conformidade rigorosos e práticas de relatórios transparentes. Eles ainda me enviam seus relatórios anuais, talvez como um lembrete, talvez como um pedido de desculpas. Eu os leio cuidadosamente, observando as práticas aprimoradas com satisfação profissional. Alguns podem ver minha história como uma vingança, mas eu nunca a vi dessa forma. Eu simplesmente fiz o que sempre fiz. Documentei os fatos, relatei a verdade e defendi minhas descobertas. A diferença é que, desta vez, finalmente, os outros foram forçados a ouvir. Agora me diz, se estivesse no lugar da Marlene, você assinaria o acordo ou enfrentaria a empresa? E você já passou por uma situação em que seu esforço de anos foi ignorado ou traído por uma empresa? Como você reagiu? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal.
Também assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Brava!